Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje vou te apresentar a minha versão caseira de um jogo não tão novo, porém ainda atual, muito divertido e desafiador. Estou falando do Haki-Oh, criado em 1956 e que aqui no Brasil foi lançado pela Grow nos anos 70 ou 80, mas já faz muito tempo que saiu de linha. Pretendo também fazer um vídeo ensinando passo a passo a construção desse jogo, mas esse vídeo será exclusivo para os membros aqui do canal. Veja como fazer parte da família Vem Cá Jogar pelo link que vou deixar aqui na descrição. Podemos jogar Haki-Oh de 2 a 4 pessoas e para isso vamos precisar de 60 cartas. São numeradas do 1 até o 60. Os números em cada carta são posicionados de modo que um valor maior fique sempre à direita de qualquer outro valor menor, o que irá facilitar a visualização de todas as 10 cartas que devem ficar no suporte individual de cada jogador. E como no baralho, as cartas possuem o mesmo número na parte de cima e na de baixo, por isso podem ser colocadas de qualquer lado. No verso das cartas eu coloquei um padrão contínuo com o logo do canal Vem Cá Jogar. E todas elas foram plastificadas. Os assinantes do canal terão acesso ao arquivo PDF com as 60 cartas que criei. Temos também 4 suportes para as cartas, um para cada jogador. Fiz todos em EVA. Nesse suporte temos espaços para que sejam colocadas 10 cartas. Para começar, cada um dos jogadores escolhe um dos suportes. E a quantidade de cartas que ficará no jogo depende da quantidade de jogadores. Para 4 jogadores, usaremos as 60 cartas. Para 3 jogadores, vamos ficar com as cartas do número 1 ao 50. E para 2 jogadores, as cartas com o número 1 ao 40. As cartas que não forem usadas para 2 ou 3 jogadores são deixadas de lado. Para decidir quem começa, cada jogador abre uma carta. Quem tirar o maior valor será o primeiro jogador. No nosso caso aqui, o amarelo começa. Então, quem está antes dele, o roxo, será o nosso carteador. O carteador, então, embaralha todas as cartas e vai distribuir 10 cartas para cada jogador, uma a uma, inclusive para ele mesmo. A carta recebida deve ser colocada de trás para frente em seu suporte. A segunda carta, de trás para frente também. Depois da distribuição, as cartas restantes formam um monte de compras. O objetivo do jogo é ganhar o máximo de pontos possível e no final de algumas rodadas vai ganhar o jogador que primeiro chegar a 500 pontos. O objetivo de cada rodada é ordenar as cartas, do menor para o maior valor. As 10 cartas ficam ordenadas, mas não precisam estar consecutivas. Então, na sua vez, o jogador vai comprar uma carta e decidir o melhor lugar para ela. Aqui, ele comprou o 46, ele tem aqui o 43 e sua última carta é um 12. Então, ele vai pegar o 12, vai descartar e a carta comprada deve ser colocada exatamente no lugar da que foi retirada. Fez a compra e a substituição, passa a vez para o próximo. O jogo todo acontece em sentido horário. É possível também, ao invés de comprar a primeira carta do monte de compras, comprar a carta que estiver em cima do topo de descarte. Então, esse jogador vai querer esse 12. Vai colocar na posição que acha melhor e descarta. Descartou o número 2. Este aqui olha esse 2 e não quer. Então, ele vai comprar uma carta daqui. Comprou o número 30. Vai colocar o 30 aqui, ó, depois do 22. Então, ele descarta essa daqui e coloca o número 30 no lugar. Vez do roxo agora. Tem o número 13 e ele tem o 9. Ele vai pegar o 13 aqui do topo do descarte, vai descartar o 45 e colocar o 13 aqui no lugar. Novamente o amarelo. Conforme a rodada vai acontecendo, as cartas vão ficando organizadas. Mas ao ordenar as cartas em seu suporte, tenha sempre em mente os valores que já foram descartados e também a quantidade de candidatas a preencher aquele espaço. Com isso, quero dizer, por exemplo, que deixar a carta 40, um espaço a ser preenchido, e depois a 42, apenas a carta 41 vai poder entrar aqui. Mas se, por exemplo, chegasse a carta 51, é melhor trocar essa 42 pela 51, ampliando as possibilidades de preenchimento aqui entre o 40 agora e o 51.
Então não espere exatamente o valor necessário. Se possível, vá abrindo o distanciamento entre os valores das cartas para ser mais fácil de fazer o encaixe depois. Se por acaso o monte de compras acabar, pegamos o monte de descarte, deixamos a carta do topo, embaralhamos e criamos um novo monte de compras. Todas as rodadas vão acontecendo dessa forma. Quando o jogador conseguir organizar todo o seu rack, comprou o 45, vai jogar esses 5 fora. Coloca o 45 e deixa todas as cartas ordenadas, 6, 14, 29, 31, 32, 38, 45, 50, 54 e 57. As 10 cartas estão em ordem crescente. Neste momento o jogador grita Hakyo, a rodada termina e chega a hora de pontuar. Cada uma das cartas que estiver na ordem crescente no seu lugar certo ganha 5 pontos. Então o jogador que faz Hakyo colocou as 10 cartas, ganhou 50 pontos e ganha ainda um bônus de 25 pontos por ter feito Hakyo. Nesse caso esse jogador fez 75 pontos. Vamos ver este aqui. 4, 12, 55, esse 16 já está no lugar errado. Então aqui ele só fez 3 cartas ordenadas. 3 vezes 5, 15. O rosa vai ganhar 15 pontos. E o verde, ele tem 10, 22, 24, 30, 36 e depois o 7. O 7 está no lugar errado, então ele conseguiu 1, 2, 3, 4, 5 cartas no lugar certo. 5 vezes 5, 25 pontos. E o roxo, 9, 11, 13, 21, 17. Repare que depois do 17 está tudo ordenado, mas isso não importa, devemos parar na primeira carta que quebra a sequência. Então esse jogador tem 1, 2, 3, 4 cartas em ordem. 4 vezes 5, 20 pontos. Os jogadores marcam seus pontos e uma nova rodada começa. O primeiro jogador da rodada anterior passa a ser o carteador dessa rodada. No nosso caso aqui, o amarelo, que embaralha e vai distribuir 10 cartas, sempre uma a uma para cada jogador. E as cartas são sempre colocadas de trás para frente. Depois que as 10 cartas foram distribuídas, começa-se a nova rodada exatamente do mesmo modo que a anterior. O jogo termina quando um dos jogadores somar 500 pontos. E caso nessa rodada mais de um jogador somar 500 pontos, ganha quem tiver a maior pontuação. Se empatar, ganha quem tiver feito mais pontos na última rodada. E se continuar empate, os jogadores dividem a vitória. Em uma versão avançada para apenas 2 jogadores, além de não usarmos as cartas do 41 ao 60, para fazer Hakyo, cada jogador deve deixar suas cartas ordenadas e além disso tem que ter pelo menos 3 consecutivas. Então, por exemplo, o jogador verde, ele está com todas as suas cartas em ordem crescente, mas ainda não pode falar Hakyo, pois não tem 3 consecutivas. Ele até tem o 22 e o 21, tem aqui também o 26 e o 27, mas não são 3, são apenas 2. Já o amarelo pode gritar Hakyo, olha por quê? Todas as cartas estão ordenadas e ele tem aqui, ó, 4, 5, 6, 3 números consecutivos. Se a rodada terminasse dessa forma, o amarelo vai gritar Hakyo, fazer 50 pontos e ganhar 25 de bônus. O verde faz também 50 pontos, pois tem todas as suas cartas ordenadas, mas não conseguiu fazer a sequência de 3 consecutivas. Podemos também fazer a variação jogando em duplas. Os jogadores da mesma dupla devem sentar de forma alternada. Por exemplo, aqui verde e amarelo formam uma dupla, rosa e roxo a outra dupla. No final de cada rodada, o valor da dupla é a soma da pontuação dos 2 jogadores. E a dupla que primeiro chegar a 500 pontos vence o jogo. Temos também a versão bônus de Hakyo. O jogador que grita Hakyo recebe a seguinte bonificação por cada sequência consecutiva perfeita de 3 a 6 cartas no seu suporte. Mais 50 pontos para 3 cartas consecutivas. Mais 100 pontos por 4 cartas consecutivas. Mais 200 pontos por 5 cartas consecutivas. E 6 ou mais cartas consecutivas ganha 400 pontos, sempre somando 75 de ter feito Hakyo. E se fizer Hakyo com 2 ou mais sequências diferentes no suporte, vai ganhar bônus apenas por uma delas, a mais valiosa, é claro. E qual será a sua estratégia? Assim que fizer Hakyo, você já grita e garante seus 75 pontos?
Ou espera para ganhar pontos de bônus de sequência, arriscando que outro jogador grite hackeou antes de você. Lembrando que os demais jogadores pontuam da mesma maneira, recebendo 5 pontos por cada carta que estiver em ordem. E esse foi Hackeou. Comente o que achou, compartilhe com a galera e pense com carinho em fazer parte da família Vem Cá Jogar, tornando-se membro aqui do canal. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!